Sêneca, sobre a brevidade da vida, carta número 12. Primeiro, perguntas, talvez, a quem chamo de ocupados. Não há razão para pensares que se trate somente daqueles que só saem do tribunal quando lhes são enviados aos cães, nem daqueles que vês ou serem esmagados orgulhosamente por seu séquito ou desdenhosamente em meio ao de outros, nem daqueles cujos ofícios tiram de casa para bater à porta de outro, nem mesmo daqueles a quem a lança do pretor mantém ocupados devido a uma causa em julgamento. Segundo, àqueles cujo ócio mesmo é ocupado, seja na casa de campo, em sua cama, na solidão, por mais longe que estejam de todos. Eles são prejudiciais a si próprios. Deles não se pode dizer que a vida seja ociosa, mas apenas que possuem uma ocupação indolente. Tu chamas ocioso aquele que coleciona os tesouros de Coríntio com ansiosa delicadeza e consome a maior parte dos dias a polir lâminas enferrujadas. Aquele que se senta no lugar onde os meninos se untam com óleo, de fato, que crime! Nem sequer com vícios romanos trabalhamos. Para vê-los lutar, que classifica seu rebanho de jumentos pela cor e pela idade? Que patrocina os atletas mais reconhecidos? Terceiro, chamas de ociosos os que passam muitas horas no barbeiro, enquanto é arrancado qualquer pelo que nasceu na noite anterior, falando sobre cada fio de cabelo, enquanto a cabeleira é arrumada, ou os cabelos deficientes são reunidos de um lado e de outro na testa? Como se irritam se o barbeiro foi um pouco negligente, acreditando que estava aparando os cabelos de um homem de verdade? Como se inflamam se parte de sua cabeleira foi cortada, se algo está fora da ordem, se tudo não cai em cachos idênticos. Quantos prefeririam ver em desordem a república e não a sua cabeleira? Quantos se atormentam mais com a elegância de sua cabeça do que com o seu estado de saúde? Quantos preferem ter o cabelo mais bem penteado a ser mais honesto? Estes que estão sempre ocupados entre o pente e o espelho são os que tu chamas de ocioso? Quarto, o que são então aqueles que trabalham compondo, estudando e recitando canções, enquanto torcem suas vozes, que a natureza fez ótimas e simples, em inflexões de modulações insípidas? Estão sempre
estalando os dedos para marcar alguma canção que tem na cabeça. Eles que, mesmo em assuntos sérios e frequentemente tristes, continuam cantarolando. Quinto, estes não têm repouso, mas ocupações inertes. Certamente, eu não classificaria suas festas como tempo livre, uma vez que vejo quão cuidadosamente organizam a baixela, quão diligentemente amarram as túnicas de seus jovens favoritos, quão inquietos ficam com o modo pelo qual o javali será preparado pelo cozinheiro, quão velozmente os jovens escravos, quando o sinal é dado, ocorrem as suas tarefas. Com quanta arte as aves são cortadas em pedaços pequenos. Com quanto cuidado os rapazinhos limpam o vômito dos bêbados. É através destes artifícios que adquirem a fama de elegantes e luxuosos, e seus males os seguem por todos os momentos de sua vida. Eles não bebem nem comem em alguma com ambição. Sexto, não contarás de fato entre os ociosos, aqueles que vão para lá e para cá sobre carruagens em liteiras e que, para seus passeios, jamais perdem a hora. Nem os que um outro avisa quando devem se lavar, nadar e jantar. É tamanha a debilidade e enfraquecimento de seus espíritos, que eles não conseguem saber por si próprios quando sentem fome. Sétimo, ouvi de um desses homens, se é que se pode chamar de humano, quem desaprendeu os hábitos mais simples. Quando era tirado do banho por várias mãos e colocado sobre um assento, interrogar: já estou sentado? Tu crês que este que ignora se está sentado consegue saber se vive, se enxerga, se é ocioso? Não saberei dizer facilmente de qual os dois tenho mais pena, se daquele que ignora ou daquele que finge ignorar. Oitavo, muitos deveras se esquecem de várias coisas, outros fingem. Alguns vícios os seduzem como fossem provas de felicidade, pois eles parecem ser mais do que ser inferior e desprezível, saber o que faz. Não creia, pois, que os mimos exageram quando ridicularizam a luxúria. Francamente, esses homens excedem em muito aquilo que os mimos apresentam. E é tamanha a abundância de vícios inacreditáveis neste século, criativo somente para tais coisas, que já podemos acusar os mimos de negligência. É inacreditável que um homem de tal dissoluto precise saber por outro se está sentado. Portanto, não é este o ocioso? Nomeia-o de outra forma. Está doente
ou ainda é um morto-vivo. Aquele que tem consciência de seu lazer é ocioso. Este, a quem é necessário que se informe onde está seu corpo, é um mortiço. E assim, de que modo pode ser senhor de qualquer parte do seu tempo? 13ª carta. Primeiro, seria exaustivo demais examinar cada um daqueles que dispersaram a vida em jogos de xadrez, de bola ou bronzeamento ao sol. Não desfrutam do ócio aqueles cujos prazeres proporcionam muitas atividades. Ninguém duvida serem muitos os que se cansam sem nada fazer, como os que dedicam a inúteis estudos de literatura, por exemplo. E eles já são em grande número entre os romanos. Segundo, este foi um legado dos gregos, procurar saber quantos remadores tinha Ulisses. E foi a Ilíada ou a Odisseia, que foi escrita primeiro, e ainda se eram do mesmo autor. Além de outros saberes dessa natureza que os tem para ti e nada te gratificam, e se os torna público, não serás considerado mais sábio, senão mais enfadonho. Terceiro, eis que essa paixão de aprender coisas inúteis tomou conta dos romanos. Há alguns dias ouvi alguém contando qual foi o primeiro dos comandantes a realizar algumas ações, tal como Tuilio foi o primeiro a vencer uma batalha naval. Cúrio, detento, foi o primeiro a levar elefantes em seu cortejo triunfal. Esses assuntos, embora não levam à glória verdadeira, mostram exemplos de feitos cívicos. Tal ciência não traz nenhum benefício, apesar de chamar a atenção pela frivolidade da façanha. Devemos perdoar também aos que investigam matérias como esta. Quem foi o primeiro a convencer os romanos a embarcar em um navio? Foi Cláudio, por esse motivo chamado Caudex, porque entre os antigos a reunião de várias tábuas era chamada de Caudex, de onde o nome de códices para as tábuas da lei. Ainda hoje, os navios que carregam provisões pelo Tibre são chamados à maneira antiga de codicariae. Quinto, não se duvida que isto possa ter algum valor, ou seja, que Valério Corvino foi o primeiro a subjugar Messina e tomando para si o nome da cidade conquistada. Foi o primeiro da família dos Valérios a chamar-se Messana, o qual o vulgo, trocando as letras, passou a chamar de Messala. Sexto, acaso vai permitir alguém se ocupar disso também? Ou seja, que Lúcio Sulla foi o primeiro a mostrar os leões soltos no circo, enquanto que antes eram vistos acorrentados e que foram enviados arqueiros pelo rei Boco para exterminá-los? Façamos, porém, essa concessão. Mas, acaso há algum valor sem saber porque Pompeu foi o primeiro a mostrar um combate no circo com 18 elefantes, tendo sido enviados criminosos para enfrentá-los como se fosse uma batalha? O primeiro dos cidadãos, e como conta a tradição, entre os antigos líderes, considerando o que se destacou pela sua bondade, pensou ser um novo tipo de espetáculo digno de ser lembrado, matar homens de uma nova maneira? Combatem? É pouco. Despedaçam-se.
é pouco que sejam esmagados por uma enorme quantidade de animais. 7. Seria bom que isso fosse esquecido para que mais tarde alguém não aprendesse e viajasse uma nação, no mínimo, desumana. Quantas trevas uma grande felicidade causa às nossas mentes. Acreditou estar acima das leis da natureza quando atirou o bando de miseráveis a feras nascidas sobre outros céus, quando proporcionou uma batalha entre animais tão dispares, quando fez correr muito sangue diante do povo romano. Aquele em breve seria obrigado a verter muito mais. Mas logo após o mesmo, enganado pela deslealdade alexandrina, entregou-se a um simples escravo para ser morto. Só então, compreendendo a inútil ostentação de seu cognome. 8. Mas, para voltar ao ponto de onde me desviei e para mostrar a inútil atenção de alguns nessa matéria, aquele mesmo estudioso narrava que Martelo, tendo vencido os cartagineses na Cilícia, foi o único dentre os romanos a levar em sua marcha triunfal diante de seu carro 120 elefantes. E que Sulla foi o último dos romanos a aumentar o pomerio, coisa que só era feita segundo os costumes antigos, após a conquista de territórios italianos e não provinciais. Tem utilidade maior saber que o Monte Aventino estava situado fora do Pomerio, como afirmava aquele, por causa de 2 motivos, a saber, ou porque a plebe tinha se afastado desse local, ou porque Remo, procurando os Alpícios, o voo das aves, não foi neste lugar favorável. E ainda tanto outros saberes que ou estão cheios de mentiras ou são dessa natureza. 9. Mesmo que admitas que eles contam tudo isso de boa fé e que são responsáveis pelo que escrevem. Contudo, isso ajudará a diminuir os enganos de quem? Irá refrear paixões de alguém? A quem tornará mais generoso, mais corajoso ou mais justo? Por vezes, Fabiano dizia duvidar se era melhor não levar adiante estudo algum do que se envolver com os de tal natureza. 14ª carta. 1. Dentre todos, somente são ociosos os que estão livres para a sabedoria. Apenas estes vivem, pois não só controlam bem a sua vida, como também lhes acrescentam a eternidade. Todos os anos que se passaram antes deles são somados aos seus, a não ser que sejamos muito ingratos. Aqueles sábios fundadores das ideias sagradas nasceram para nós e nos prepararam a vida. Pelos seus esforços, somos conduzidos das trevas para a luz, para as coisas mais belas. Não nos é proibido o acesso a nenhum século. Somos recebidos em todos. E se desejamos, pela grandeza da alma, ultrapassar os pequenos limites da fraqueza humana.
há um enorme espaço de tempo a ser percorrido. Segundo, poderemos disputar com Sócrates, duvidar com Carneades, encontrar a tranquilidade com Epicuro, vencer a natureza do homem com os estoicos, ultrapassá-la com os cínicos, uma vez que a natureza nos permite comungar em toda a eternidade, porque não nos afastamos da estreita e pequena passagem do tempo e nos entregamos com todo o nosso espírito ao que é ilimitado, eterno e dividido com os melhores. Terceiro, o que se envolve com muitos compromissos, os que inquietam a si e aos outros, conscientes de suas insânias, após terem percorrido todos os dias as portas de todos, e não ter deixado de entrar em nenhum que tivesse aberta, após terem levado sua saudação interesseira às mais longínquas casas. Muito pouco terão visto numa cidade tão grande e dilacerada por inúmeros desejos. 4. Quantos serão aqueles cujo sono, luxúria, grosseria os afastarão? Quantos, após os terem sacrificado com longa espera, não passarão fingindo pressa? Quantos não vão evitar passar pelo átrio repleto de clientes, fugindo por portas escondidas, como se fosse menos descortês enganar do que desperdiçar? Quantos ainda sonolentos e pesados pela bebedeira da véspera responderão aos pobres miseráveis que interromperam seu sono, bocejando arrogantemente, mal abrindo os lábios? Que fiquem esperando, pois voltarão a dormir. 5. É lícito afirmar que se dedicam os verdadeiros ofícios, os que querem desfrutar todos os dias da intimidade de Zenão, Pitágoras, Demócrito, Aristóteles, Teosfrato e de outros mestres das boas artes. Nenhum deles faltará, nenhum mandará embora aquele que o procurar sem deixá-lo mais feliz e mais dedicado a ele. Nenhum permitirá a quem quer que seja sair de mãos vazias. Eles podem ser encontrados por qualquer mortal, seja durante o dia, seja à noite. 15ª carta. Primeiro, nenhum deles vai te levar para a morte. Todos te ensinarão a morrer. Nenhum deles desperdiçará teus anos, te oferecerá os seus. Nunca a conversa com eles será perigosa. Nunca a amizade será fatal ou o respeito dispendioso. Conseguirás deles tudo o que desejas. Eles não serão ocupados. Se não conseguires exaurir aquilo o que querias. Segundo, que felicidade, que bela velhice terá aquele que se propuser a ser cliente deles. Este terá com quem dialogar sobre as menores e maiores questões, a quem consultar todos os dias sobre si mesmo,
de quem escutar a verdade ser ofendido. E será louvado sem adulação, para que se possa moldar a sua semelhança. Terceiro, costumamos dizer que não está em nosso poder escolher os pais que o destino nos deu. Porém, podemos ter um nascimento de acordo com nossa escolha. Há famílias dos mais nobres espíritos. Basta escolher a qual delas deseja pertencer. E receberás não apenas o nome, mas também os bens, os quais não precisarás vigiar de forma miserável e mesquinha. Pois quanto mais forem compartilhados, maiores se tornarão. Quarto, estes te levarão ao caminho da eternidade, te levarão ao ponto mais alto de onde ninguém corre o risco de cair. Esta é a maneira de prolongar a vida, ou mesmo de transformá-la em imortalidade. As honras, os monumentos, tudo aquilo que a ambição decretou ou construiu com trabalhos, logo há de ruir, uma vez que não existe nada que a passagem do tempo não arruine ou ponha em desordem. Porém, não pode atingir os conhecimentos que a sabedoria construiu, pois nenhuma idade pode destruí-los ou diminuí-los. A próxima e as seguintes vão sempre aumentá-los mais um pouco, já que a inveja avista apenas o que está próximo de si. E admiramos com menos astúcia que está distante. Quinto, assim a vida do sábio se entende por muito tempo, se estende. Ele não tem os mesmos limites que os outros. É o único que não depende das leis do gênero humano. Todos os séculos o servem como um Deus. Algo se perde no passado? Ele recupera com a memória. Está no agora? Ele desfruta. Há de vir com o futuro? Ele atende. A união de todos os tempos em um só momento faz com que sua vida seja longa. Sêneca sobre a brevidade da vida.